Aí, vamos lá, então. Vou só fazer aquele testezinho com você para ver se está funcionando a apresentação. Está aparecendo componentes da assistência farmacêutica? Tá. Uhum. Tá? Vou só ir para o próximo slide. Foi? Foi. Beleza, então. Então, hoje a gente vai começar, acredito que não vai dar para a gente ver tudo hoje, os chamados componentes da assistência farmacêutica. Vou explicar mais à frente o que é, antes eu vou dar uma introdução, para que você e vocês, né, que vão ouvir depois, consigam entender o que é esse componente. Por enquanto, parece uma palavra, né, um texto solto assim, mas daí vocês vão entender exatamente o que é daqui a pouquinho. Bom, vamos lá fazer uma recapitulação, né? Falando de assistência farmacêutica, lembrando que o objetivo principal da assistência farmacêutica, né, é apoiar ações de saúde na promoção do acesso aos medicamentos essenciais e promover o seu uso racional. O objetivo final mesmo da assistência farmacêutica é o uso racional dos medicamentos, fazer com que não é só fazer com que as pessoas tenham acesso aos medicamentos, que isso é importante, mas a gente quer mais do que isso. Além de as pessoas terem, então, os medicamentos à mão quando precisarem, elas precisam usar esses medicamentos corretamente, elas têm que fazer os tratamentos de forma correta e tudo mais, para que tenha um efeito benéfico e aquele efeito esperado, né? Se a pessoa tem o medicamento, mas ela não sabe, ou por conta própria ela faz o tratamento errado, a gente sabe que, às vezes, o resultado não é tão bom, às vezes pode até ser prejudicial para a pessoa, né? Trazer mais problemas do que, na verdade, resolver o problema. Então, o objetivo principal mesmo é, lá no final, ocorrer o uso racional de medicamentos, que também, mais à frente, a gente vai falar mais, vai abordar mais isso. Na verdade, durante toda a disciplina, a gente vai falar sobre isso, sem parar. Só lembrando que aqui fala acesso aos medicamentos essenciais, né? A gente considera como medicamento essencial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidado de saúde da população. Chegou alguém e não abriu sozinho. Deixa eu abrir lá, então. Ué. Kelly, tá por aí? Não, o que será que aconteceu? Ah, agora entrou. Bom dia, Kelly. Oi, prof, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Jóia. Então, tá bom. A gente está começando a falar aqui da assistência farmacêutica, que a gente vai falar dos chamados componentes da assistência farmacêutica. Então, estou dando uma introdução para que fique mais fácil de vocês entenderem o que são esses componentes. Eu tinha visto aqui o objetivo básico da assistência farmacêutica, que é, lá no final de todo o processo, né, a gente promover o uso racional do medicamento. A pessoa ter o acesso ao medicamento e, mais que isso, ela ter condições de fazer de forma correta o tratamento dela. Então, ela muitas vezes vai precisar da nossa ajuda. Daí eu estava falando de medicamento essencial. O que é medicamento essencial? A Organização Mundial de Saúde fala que são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidado de saúde da população. Ou, né, mudando para uma outra forma de fala, são aqueles medicamentos que basicamente atendem à maior parte das necessidades da população. São aqueles medicamentos, então, que são utilizados para tratar a maior parte das doenças que uma população tem. Então, a nossa população aqui do Brasil tem uma necessidade, né? População de um outro país lá da América do Norte ou da Europa, que tem clima, tem várias diferenças, tem outras necessidades. Então, a Organização Mundial de Saúde fala que esses medicamentos essenciais, então, eles estão ligados à necessidade daquela população.
Características da assistência farmacêutica. É parte da Política Nacional de Saúde, né? É uma das partes de toda a política de saúde. Então, a gente tem também, já vamos ver daqui a pouquinho, o que é a política de saúde como um todo, e a assistência farmacêutica é a parte que é responsável pelo medicamento mesmo, né? Então, dentro de todo aquele contexto da nossa saúde pública, uma parte é a parte responsável por todo o processo de medicamento, desde lá atrás o desenvolvimento de novos medicamentos até a utilização correta do medicamento lá pelo paciente. Então, a assistência farmacêutica faz parte desse todo. É uma área estratégica do sistema de saúde para suporte às intervenções na promoção, prevenção de doenças e no tratamento. Claro, se a gente está falando de medicamento, a gente tem medicamento que vai ajudar na promoção da saúde, na prevenção de doenças e no tratamento, né? Então, a gente tem aí diversos medicamentos que atuam em diversas áreas. Vocês entendem o que seria a promoção, a prevenção, ou a promoção ou a prevenção de doenças e o tratamento, claro que fica bem claro? Conseguem diferenciar a promoção e a prevenção? Sim ou não? Sim, prof. Sim? Uhum. Então, tá bom. E outra característica é que são procedimentos de natureza técnica, científica e administrativa. Então, quando a gente fala da assistência farmacêutica como um todo, a gente vai ter toda aquela área administrativa que a gente viu, né, que é aquela parte, então, da escolha dos medicamentos, a parte do processo de fazer uma compra, né, uma compra é um procedimento administrativo, a distribuição também, ela tem essa parte administrativa, porque você tem que ver toda a parte de logística. Então, a gente tem essa área administrativa, a área técnica ligada, então, a cuidados, principalmente, procedimentos para manutenção da qualidade dos medicamentos, como a própria questão do transporte, né? Então, cuidar com a temperatura, umidade, o armazenamento também, cuidar de temperatura, umidade, outras coisas mais. Tudo isso a gente considera como de natureza técnica e a científica ligado à questão do medicamento, a sua atuação, os seus problemas e tudo mais. Funções da assistência farmacêutica. Então, a gente também já viu, só relembrando aqui, planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as ações. Então, tudo que acontece dentro da assistência farmacêutica tem que ser planejado, tem que ser coordenado, acompanhado, tem que ser executado da forma certa e sempre, né, avaliação de resultado. Se a ação foi satisfatória ou não, se não foi, o que foi que aconteceu, buscar, né, os problemas quando eles acontecem. Que mais? Articular a integração com os serviços profissionais de saúde, áreas e interfaces, coordenação dos programas, entre outros. Ou seja, a gente entende que a assistência farmacêutica é um ciclo gigantesco, né? Então, que tem várias etapas diferentes, e então essas etapas elas não podem acontecer de forma isolada, elas têm que ser integradas. Então, uma depende da outra, então elas têm que ter essa integração. Então, a gente tem que integrar os processos, essas funções, né? A gente tem que oh meu Deus, integrar os profissionais, né? Então, o profissional que trabalha lá com o armazenamento, por exemplo, ele tem que ter ligação e conversar a mesma língua daquele que faz o processo de compras, ou do outro lado, né, para quem ele distribui. Então, tem que ter essa integração entre a equipe também. As áreas também precisam ter integração, cada uma delas não pode funcionar de maneira isolada, elas têm que ter essa integração também.
E tudo, né? De uma forma geral, a assistência farmacêutica tem que fazer com que aquele ciclo rode. E aquele ciclo, para rodar, ele tem que trabalhar em conjunto. Só mais uma pergunta. Fazendo aula lá com o professor João Gabriel, vocês já terminaram de ver o ciclo da assistência ou vocês ainda estão vendo? Não, já acabou, prof. Já acabou? Então, vocês já conhecem todas as etapas, tudo certinho, e conseguem entender que tem que ser integrado mesmo e tem que ser um relacionado com o outro. Sim, sim. Uhum. Beleza. Que mais? De função. Elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos. Então, como tudo no serviço público, nada é feito, não só no serviço público, né, mas no serviço público a gente vê um pouco mais de burocracia. Mas tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser escrito, nada pode ser feito sem uma instrução que não seja por escrito. Então, todas as atividades administrativas e as atividades técnicas têm que seguir normas, para que todos, né, façam da mesma forma. Dentro do serviço público, a gente tem muitas vezes rodízio de profissionais. Então, de repente, hoje, existe um determinado município lá, existe um farmacêutico que está com a responsabilidade da central de abastecimento farmacêutico, né? Então, ele já conhece todos os procedimentos, ele sabe como que a coisa funciona, e de repente ele é transferido para um outro setor e vem uma nova pessoa. Essa nova pessoa, nem sempre ela tem já experiência dentro desse setor, então, para que ela consiga fazer com que aquele sistema continue funcionando e não pare até a adaptação dele, existem as normas por escrito, então ele pode ir seguindo essas normas e fazendo a coisa funcionar. E, de repente, daqui a pouco ele sai, vai para um outro setor, e chega um novo farmacêutico, vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, a gente tem a padronização do trabalho. Isso é bastante importante. Que mais? De função. Elaborar instrumentos de controle e avaliação. Então, além dos procedimentos, né, tudo tem que ser controlado e avaliado. Imaginem que, quando a gente está falando de medicamentos, a gente está falando muitas vezes de medicamentos caríssimos, medicamentos que custam uma pequena fortuna. E então, todos os processos, e independente, na verdade, de valor, mas a gente está falando de produtos que foram comprados com dinheiro público e tudo mais, né? Então, tem que se ter todo o controle, não só o controle do medicamento em si, mas o controle dos processos, para evitar que, de repente, esses medicamentos percam a sua atividade, percam a sua ação e tenham que ser jogados fora. Então, tudo isso tem que ser feito e, por consequência, tudo que é feito de controle, tudo que é feito de processo tem que ser avaliado também, para se chegar àquela conclusão final. Esse processo está funcionando, então, beleza, mantemos assim. Esse processo não está funcionando direito, nós perdemos medicamento porque não foi feito um determinado tipo de controle. Então, a avaliação diz que está tendo problema, vamos buscar a fonte desse problema e vamos resolver isso. Então, isso é muito bom e muito interessante, e é de responsabilidade da assistência farmacêutica. E, né, uma das funções é selecionar e estimar a necessidade de medicamentos. Não é a única, muitas vezes, quando a gente fala da assistência farmacêutica, a gente fica pensando só na questão direta do medicamento, né? Então, saber o que tem que ser comprado, quanto tem que ser comprado e para onde tem que ser distribuído. Mas é muito mais do que isso. Isso é só uma das funções. Que mais? São várias. A assistência farmacêutica tem, assim, uma gama gigantesca de diferentes funções. Gerenciar o processo de aquisição de medicamentos, daí aqui indo mais a cada uma das etapas falando mais de cada uma das etapas do ciclo, né? Gerenciar o processo de aquisição de medicamentos, então esse processo de compra tem que ser feito com supervisão.
Garantir condições adequadas para o armazenamento de medicamentos é de nossa responsabilidade. Se nós somos responsáveis lá pela central de abastecimento, nós temos que fazer com que os medicamentos mantenham a sua qualidade, né? Então, verificando as condições de armazenamento. Se de repente a gente detecta, por exemplo, vou criar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Eu sou responsável pela central de abastecimento farmacêutico de um município qualquer aí. E eu faço todos os controles certinho, temperatura, umidade, armazeno os medicamentos com necessidades especiais nos locais certinhos, o que é de geladeira fica na geladeira, o que é de congelador fica em congelador, o que é controlado fica lá em salas separadas, e assim por diante. Porém, mesmo fazendo todos esses controles, eu percebo que a minha central de abastecimento farmacêutico tem uma tendência a manter no seu interior uma temperatura elevada dentro de algumas épocas do ano. Digamos que lá no auge do verão. E, muitas vezes, eu percebo que a temperatura acaba extrapolando aquilo que seria o teto máximo de temperatura. Aí o que eu faço? Eu relato isso para a assistência farmacêutica e falo, olha, vocês têm que garantir as condições adequadas de armazenamento. Eu estou fazendo todos os controles, eu estou tentando, né, manter esses produtos dentro da sua validade, dentro da sua qualidade, porém, a gente tem um problema de estrutura aqui. Então, eu peço que a assistência farmacêutica tome as devidas providências para que isso aconteça. E daí a assistência farmacêutica como um todo, e não necessariamente o farmacêutico responsável ali da central de abastecimento, é que vai tomar as providências, vai solicitar ar-condicionado, vai, né, ver como pode ser feita a resolução desse problema. Então, é a assistência farmacêutica que vai fazer isso. Ela tem que dar as condições. Tem que dar a estrutura e tem que dar as condições. Não adianta eu, como farmacêutico, ficar lá só me preocupando e nada acontecer. A assistência farmacêutica tem que resolver. O que mais? Gestão de estoques é de responsabilidade, obviamente que está ligado muito nesse caso, com o farmacêutico que faz o processo de armazenamento e distribuição, né, mas ele faz parte da assistência farmacêutica. A distribuição também é responsabilidade da assistência farmacêutica. E a manutenção do cadastro atualizado dos usuários, unidades e profissionais da saúde. Agora eu pergunto para vocês, por que essa função aqui da assistência farmacêutica? Por que a assistência farmacêutica tem que manter atualizado o cadastro de usuários, das unidades e dos profissionais? Vocês têm ideia? Para poder fazer um rastreamento caso aconteça alguma coisa? Isso. Isso mais ligado ao cadastro dos usuários. E mais uma coisa, além de fazer o rastreamento, que é super importante, né? Também os dados dessas pessoas são importantes até para um próximo um próximo início de aquisição. Então, muitas vezes, dependendo da própria demanda ali daquela unidade de saúde, né, dos usuários que estão necessitando de medicamentos ali, a gente vai determinar os medicamentos e as quantidades de medicamentos que vão ser comprados. Então, é bastante importante. O cadastro das unidades como um todo é para a gente saber, então, né, quantas unidades tem, o que cada uma delas necessita, qual que é a demanda de medicamentos de cada uma, e a questão do cadastro de profissionais está ligado, inclusive, com a própria questão, né, de fazer uma relação entre como o trabalho está acontecendo e a quantidade de profissionais que existem, para verificar se não tem mais uma necessidade maior de funcionários e tudo mais. E dentro desse cadastro, claro, né, já contando, né, e dá para se saber mais ou menos isso,
quando que um funcionário vai se aposentar, quando que um funcionário vai entrar em férias e tudo mais, para conseguir fazer um remanejamento de todos os profissionais que tem ali. Então, são várias informações que a assistência farmacêutica consegue tirar com esse cadastro. O principal, claro, é conseguir, então, determinar exatamente as quantidades de medicamentos que vão ser necessários para abastecer esses locais. E abastecer, obviamente, esses usuários. O que mais? Tem mais? Tem. Organizar e estruturar o serviço da assistência farmacêutica nos 3 níveis de atenção à saúde no âmbito local e regional. O que são esses 3 níveis de atenção à saúde? Vocês já chegaram a ver o que são esses 3 níveis? A gente chama de assistência primária, secundária e terciária? Ou ainda não? Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu vou falar de uma forma bem simples, bem direta, assim, o que seriam esses 3 níveis. De uma forma bem básica, a gente acaba por dividir os serviços, né, a chamada atenção à saúde, em 3 níveis, conforme a complexidade da coisa. Então, assim, a gente chama de assistência primária aquela assistência que pode ser realizada dentro de uma unidade de saúde, né? Então, que engloba a maior parte dos casos das necessidades das pessoas. Então, a pessoa que vai lá na unidade para fazer uma consulta, pegar medicamento, vai na unidade para, de repente, marcar um exame, alguma coisa assim, mas que tudo pode ser feito dentro de uma unidade de saúde. Então, isso a gente chama de assistência primária. É o básico do básico. Assistência secundária seria algo mais complexo, quando o indivíduo às vezes precisa aí do exame, não buscar ou marcar o exame, mas fazer um exame, utilizar as dependências de um ambulatório, ou de um hospital, ou de uma UPA. E assistência terciária está ligado mais a serviços complexos que nem todo hospital, por exemplo, consegue oferecer. Então, quando a gente fala de serviço secundário, a gente está falando dos serviços básicos que um hospital, por exemplo, pode oferecer, que vai desde internamento, tratamento, até uma cirurgia mais simples. E algumas cirurgias mais complexas, como cirurgias cardíacas, transplantes, e outras coisas mais complexas, a gente chama de assistência terciária. Então, o que a gente vê? Nos municípios, a gente tem sempre assistência primária. Então, sempre você vai ter unidade de saúde e tudo mais. Em alguns municípios, você não vai ter nem assistência secundária. De repente, hospital e tudo mais, os procedimentos feitos em hospital. Vocês já devem ter visto, por exemplo, até me chamou a atenção esse caso que aconteceu essa semana daquele rapaz que matou umas crianças e professores numa creche em Santa Catarina, não sei se vocês chegaram a acompanhar. O que a gente viu? A cidade, Saudade, se eu não me engano o nome da cidade, uma cidade bem pequena e, pelo jeito, fora do município de Chapecó, mas do lado do município de Chapecó. O que aconteceu? As pessoas que sobreviveram, elas foram levadas para Chapecó, porque nesse município de Saudade não existe a chamada, então, assistência secundária, não existe um hospital, então tiveram que levar para o hospital no município seguinte. Então, não é a primária, a assistência primária existe em todos os municípios. Já a secundária, não são todos que têm, porque não são todos que têm hospital, ou UPA, né, ou até um ambulatório e tudo mais. E a terciária é muito mais difícil de encontrar. Aqui no Paraná, por exemplo, se vocês quiserem fazer um transplante, é bem provável que pelo menos a maior parte dos transplantes tenham que ser as pessoas têm que ser encaminhadas aqui para Curitiba, para fazer, talvez,
esse transplante num hospital do estado ou mesmo um hospital federal, como é o caso do hospital de clínicas. Então, dependendo do nível de assistência, vai ficando mais complexa a coisa. Então, nível mais baixo, primários são os atendimentos mais simples, os secundários já têm uma certa complexidade e os terciários são altamente complexos. Fica claro assim? Sim, professor. Beleza. Que mais que é a função? Desenvolver sistemas de informação e comunicação. Então, mais uma vez falando, né, a comunicação é extremamente importante, tanto interna quanto externa. Aqui a gente vai ver a questão da comunicação como fundamental, na verdade, que ocorra entre os profissionais da saúde e o usuário, para que a gente obtenha o uso racional de medicamentos. Se nós, principalmente, não soubermos usar a comunicação para passar informações para o usuário do medicamento, muitas vezes o usuário não vai saber como utilizar corretamente, vai fazer um uso que a gente chama de irracional. Então, a comunicação é bastante importante entre o pessoal da saúde e o usuário, mas também entre os diferentes componentes, os diferentes profissionais da área de saúde que trabalham ali dentro também. Todos precisam conversar e todos precisam falar a mesma língua. A assistência farmacêutica também vai fazer o desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos. Imaginem que a gente tem uma situação que um concurso público, ele pede, né, que as pessoas façam uma prova de conhecimentos e, conforme a nota dessa prova, essa pessoa vai ser aprovada. Isso não quer dizer que a pessoa tenha experiência dentro daquela área. Então, muitas vezes ela tem o conhecimento, ou ela estudou, não tinha o conhecimento e acabou adquirindo para estudar e para fazer a prova e tudo mais, mas não necessariamente ela tem a prática, né? Então, ela pode ter a teoria, mas não tem a prática, e de repente ela é jogada lá dentro de uma unidade de saúde, de uma central de abastecimento, seja lá onde for. Então, ela precisa ser capacitada. Nem sempre isso acontece da forma como deveria. Muitas vezes as pessoas acabam caindo lá dentro e elas vão aprendendo com o auxílio dos colegas que já estão ali. O ideal seria que fosse feito um treinamento, uma capacitação, de forma que, né, já de início, antes de começar os trabalhos mesmo, os profissionais já tivessem aptos e já tivessem prontos mesmo para o trabalho. Mas nem sempre acontece dessa forma. Mas é de responsabilidade da ciência farmacêutica. É de responsabilidade participar de comissões técnicas. Então, a gente tem aí, dentro do serviço público, milhões de comissões, como a gente tem dentro de hospitais. Então, tem comissão de farmácia terapêutica, tem comissão de controle de infecção hospitalar, comissão de avaliação de medicamento, um monte de comissões. E o pessoal da assistência farmacêutica tem que participar. E, por último, mas talvez uma das coisas mais importantes é promover o uso racional de medicamento. Fazendo tudo o que foi falado anteriormente de forma correta, né, a gente já tem meio caminho andado. O restante é a interação entre os profissionais da saúde e o usuário, para que o uso racional de medicamentos realmente ocorra. E tem mais ainda. Nossa, eu tinha até esquecido. Que mais? Promover ações educativas para prescritores, usuários de medicamentos, gestores e profissionais da saúde. Então, às vezes, para que ocorram essas informações, né, importantes, acabem sendo levadas para todo mundo, profissionais da saúde e os usuários, ações educativas são importantes. Hoje é dia 7, dia 5 foi o dia do uso racional de medicamentos. Não sei se vocês viram alguma informação, viram um jornal, alguma coisa assim do gênero.
todo ano, já é o segundo ano que a gente já não pode fazer esse tipo de ação, porque estamos nesse momento difícil. Mas todo ano, já há alguns anos, no dia do uso racional de medicamentos, os alunos de todas as faculdades são convidados para participar de um evento que acontece lá na Rua 15, onde as pessoas são abordadas de várias formas diferentes, para, de alguma forma, serem informadas, para que elas recebam informação sobre o uso racional de medicamentos. De repente, tem várias ações que são ligadas diretamente a isso, algumas que são ligadas indiretamente, mas todas visando a melhorar o conhecimento das pessoas em relação ao uso racional de medicamentos. Não sei se vocês já chegaram a ver ou até participaram algum ano, ou não chegaram a participar. Eu nunca participei, prof. Não? Não, ainda não. Mas vocês chegaram a ouvir sobre essas ações? Sim, aham. Sim? Aham. Então, é bem interessante. Pena que esses 2 anos a gente não está podendo fazer isso, porque é muito legal. Então, a gente sempre, né, divide entre as faculdades, cada faculdade faz um tipo de atividade diferente. A gente muitas vezes faz aquela atividade de verificação de pressão, verificação de glicemia, para chamar as pessoas, para poder abordar essas pessoas e passar informações. Então, a gente já tem, por exemplo, uma noção de que muitas vezes as pessoas estão passando ali, está verificando pressão, é de graça, vou fazer. E nessas, muitas vezes, a gente acaba descobrindo algumas pessoas que talvez, porque a gente fazer uma medição de pressão só não é suficiente para a gente afirmar nada, né? Mas que talvez elas possam ter algum problema relacionado à pressão arterial, e daí a gente consegue fazer um trabalho de informação e tudo mais, e sempre sugerindo para que eles voltem, né, nos casos que as pessoas não sabem e de repente a gente encontrou um desvio de pressão, solicitando, né, pedindo para que as pessoas façam um acompanhamento para ver se aquilo foi algo momentâneo, se está, né, se vai se repetir, e às vezes isso acaba fazendo com que as pessoas passem a olhar melhor para si mesmo, né, e descobrirem que talvez elas estejam com um problema que elas não tinham a mínima noção. Então, é bem interessante isso. E essas ações são feitas das mais variadas formas por aí. A gente vai falar de algumas ações mais para frente. Desenvolver estudos e pesquisa em serviço. Então, a gente tem as informações, né, de uso de medicamento, de patologias e tudo mais, então as informações estão todas ali. Então, fazer estudo em cima disso é muito fácil, e trazer bons resultados é muito fácil também. Que mais? Elaborar material técnico, informativo e educativo, função importante do farmacêutico, principalmente. Prestar cooperação técnica e assegurar qualidade de produtos, processos e resultados. Ou seja, no fundo, a assistência farmacêutica tem que assegurar que aquele medicamento que foi adquirido, ele chegou com qualidade, e a hora que for distribuído lá para o usuário, ele tem que ser distribuído com o mesmo grau de qualidade. Basicamente é isso. Daí a gente entra na questão de, tudo bem, existe essa assistência farmacêutica, ela está em todo o país, né? Então a gente tem assistência farmacêutica em todo o município, em todo o estado, no governo federal como um todo. E o que acontece, então? Quem que é responsável pelo quê? Então, a gente pode dizer que as responsabilidades pelo financiamento, gestão, estruturação e organização de serviços, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, tudo é de competência dos gestores do SUS. Então, a gente vai ter sempre aqueles gestores em cada uma das esferas. Então, a gente vai ter, deixa eu ver se eu coloquei aqui,
Não coloquei. Mas vai ter os chefões, né, que vão ser os responsáveis para fazer com que todas essas questões, essas responsabilidades realmente aconteçam. Então, lá no governo federal, na União, a gente vai ter o ministro da Saúde, no estado a gente vai ter o secretário da Saúde, e no município a gente vai ter o secretário municipal da Saúde. Então, eu nem sei quem que é o ministro da Saúde hoje, mas o ministro da Saúde é o gestor do país inteiro. Ele vai dividir essa gestão, então, com os secretários de saúde estaduais, aqui no Paraná, o Beto Preto, hoje, né? E nos municípios, hoje aqui em Curitiba, é aquela Márcia com um sobrenome difícil de falar. Márcia Sulac. Isso mesmo. É difícil o nome dela, né? E o ministro é o Queiroga, né? Acho que é o Queiroga agora. E é verdade, é verdade. Está mudando tanto, né, que... Mas é isso mesmo. Então, é de responsabilidade de cada um. Mas e o financiamento, então? Cada uma das esferas vai fazer a sua parte. Não vai ser só o governo federal que vai liberar todo o dinheiro. Não. Cada né, cada uma dessas esferas vai ter que fazer uma certa contribuição. Não é justo, né, já que lá atrás tudo descentralizou, deixou de ser aquela gestão toda voltada lá no governo federal, já que foi, né, descentralizado isso, passou-se responsabilidade para estados e municípios, então cada um deles tem que se responsabilizar por dinheiro também. Então, é nada mais justo que isso aconteça. Então, a gente tem, dentro de uma portaria, essa questão descrito, né, documentado, de que isso tem que ser compartilhado e esse financiamento acaba sendo dividido, digamos assim, claro, do governo federal, né? Porque os dos estaduais e dos municípios já são um pouquinho diferentes, mas o governo federal, a parte dele, ele vai ter que dividir todo o dinheiro que vai ser disponibilizado de alguma forma, né, que seja justo para tudo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma divisão, né, de todos os serviços de saúde, vamos dizer assim, eles são colocados em blocos, e cada um desses blocos vai receber uma parte desse financiamento. Então, os blocos de financiamento que a gente tem seriam os que estão colocados aqui. Então, uma parte vai para a chamada atenção básica, uma parte vai para a atenção de média e alta complexidade, que está ligado com aquilo que eu comentei anteriormente, né, assistência primária, assistência secundária e terciária. Uma parte vai para a vigilância em saúde, que a gente já viu lá atrás, uma parte vai para a assistência farmacêutica e uma parte vai para a gestão do SUS. Então, todo o dinheiro de financiamento do governo federal é separado, né, em porções para cada um desses blocos aqui. O que interessa para a gente no momento é o bloco da assistência farmacêutica. Então, um quinto, entre aspas, né, porque não é exatamente valores idênticos para cada um desses blocos, mas um quinto dessas porções aí vai para assistência farmacêutica, e é com isso que a assistência farmacêutica tem que se, entre aspas, virar para conseguir fazer com que todas as ações aconteçam. Entenderam até aqui? Sim, prof. Uhum. Sim, beleza. E daí, dessa parte que vem para assistência farmacêutica, ainda tem que se dividir esse financiamento em 3 porções. Aí que chegam os chamados componentes que a gente viu lá atrás, lá no título da aula. Então, se divide para 3
porções diferentes e se chama cada uma dessas porções de componente. Então, se chamam esses componentes de componente básico, componente estratégico e componente especializado, ou, até algum tempo atrás, chamado de componente excepcional. O que é cada um deles? Agora que a gente vai ver, então. Vamos falar de cada um deles separadamente. Vixe, ficou pequenininho aqui, né? Melhorou assim? Muito Melhorou, bem. prof. Uhum. Beleza. Agora que eu percebi que eu tinha deixado de compartilhar a tela grande. Então, a primeira parte desse dinheiro, né? O chamado componente básico, o que é? Então, seria o financiamento feito para medicamentos e insumos no âmbito da atenção primária. Então, para praticamente 80% dos medicamentos, né, que vão atender praticamente 80% das patologias mais comuns. Então, essa parte do dinheiro, ela vai ser utilizada para os medicamentos essenciais, para os medicamentos básicos mesmo. Só que, assim, o governo federal vai mandar uma parte, só que essa parte, né, da assistência farmacêutica, que vai ser dividida em 3, ela não vai ser suficiente. Então, o combinado é que o governo federal passe uma parte, repasse uma parte, o governo estadual repasse uma parte também, e o governo municipal também contribua com uma parte, porque, no final das contas, quem vai utilizar os medicamentos é o município, né? Então, é muito mais fácil que o município tenha autonomia, ele receba, então, alguns produtos e receba também uma parte em dinheiro do governo federal e do governo estadual, para que eles juntem o que for necessário para comprar aquilo que é necessário exatamente para aquele município. Então, antigamente, o que acontecia? O governo federal que comprava e mandava de forma igual para todos os estados, que mandavam para todos os municípios os mesmos produtos. Só que a gente sabe que cada município tem as suas necessidades. Então, nada melhor do que o governo federal, então, mandar, claro, eles mandam alguns produtos, que a gente já vai ver quais são, e manda uma parte em dinheiro. O governo estadual manda uma segunda parte e o governo municipal, então, recebe essas duas partes, complementa com o que precisa e compra exatamente aquilo que é necessário para eles. Fica claro isso? Fica. Então, assim, quando o próprio município compra, né, ele sabe muito melhor o que é importante e o que não é importante naquele momento para fazer o processo de compra. Então, esse financiamento é chamado de tripartite, porque cada uma dessas 3 partes vai contribuir com uma certa quantidade. Então, o governo federal, ele vai contribuir, eu não sei se esses valores já mudaram, mas são valores, teoricamente, que ainda estão vigentes, com valor entre 5,85 e 6,05 por habitante por ano. E esse valor vai variar de 5,85 a 6,05 por habitante por ano, dependendo do índice de desenvolvimento humano do município, o IDH do município. Vocês já ouviram falar nesse índice de desenvolvimento humano? Já, prof. Já? Uhum. Então, o índice de desenvolvimento humano, né, quanto maior esse índice, quer dizer que o município está investindo mais dentro do município, né, para que lá no final as condições de vida da população sejam cada vez melhor. Então, entra aí para calcular esse índice, entra educação, entra saúde, entra transporte, entra um monte de diferentes valores, né? Então, tem um valor lá para a questão de educação, o que é ofertado, para quem que é ofertado, tem questão de saneamento, tudo mais, e
cria-se um determinado índice, e conforme esse índice, esse valor vai variar. Quanto maior o índice, maior o valor que o governo vai mandar, chegando até os 6,05. Isso tem a ver, professor, com o levantamento que o IBGE faz? Sim, sim. Aham. Porque até apareceu, eu vi esses dias no jornal que é o segundo ano que não, segundo ano não, né? Não vai ter o censo esse ano por causa de verba e tal, né? Que eles não. Sim, aham. Mas é extremamente importante que a gente tenha essas informações exatamente para isso, porque o que está acontecendo? Estão utilizando índices de, né, alguns anos atrás, índices que não estão mais mostrando exatamente a situação da população, né? Por isso que seria importante que fosse feito, para realmente ter esse índice mais atualizado e, de repente, poder trazer mais dinheiro para a saúde, né? Lá do governo federal, do governo estadual também, porque eles estão utilizando dados antigos. E se, de repente, um município tinha um índice super baixo lá, e entrou uma gestão nova que fez e aconteceu e melhorou muito, né, esse índice dentro desse município. Se não for feito esse censo, não vai ter essa informação, e vão continuar mandando dinheiro de acordo com aquele valor, né, naquele índice antigo. É bem complicado isso. Tinha que ser feito. Não é simplesmente saber quantas pessoas existem no Brasil hoje. Não é só isso, né? É muito mais do que isso. Porém, vamos ver o que acontece. Parece que estão querendo forçar a se achar dinheiro em algum lugar para fazer, porque é realmente bastante importante. Muito bem. Bom, então isso é uma parte, né? Segunda parte, o governo estadual tem que contribuir também. Então, o governo estadual arrecada impostos, tudo mais, tem que separar uma parte desses impostos para mandar para os municípios. O valor que o governo estadual vai mandar varia de 2,85 a 3,25 por habitante por ano, também de acordo com o IDH do município. Então, é interessante para o município que ele se modernize, se atualize, né, e faça realmente ações de melhoria no município, porque vai ganhar mais dinheiro. É importante. Isso é uma forma, inclusive, de estimular isso. E, por último, o município vai ter que gastar, no mínimo, 2,36 por habitante por ano, da própria arrecadação municipal. Então, dependendo, eu acho bastante interessante isso, a forma como é feito, porque o governo federal faz a sua parte, o governo estadual faz a sua parte, e o município faz a sua parte também. Porém, o município é quem vai fazer o QSP, né? Quantidade suficiente para. Então, se o município se preocupa com a saúde da população, ele vai gastar menos, né? No mínimo 2,36, mas de repente pode ser que ele só precise gastar 2,36 se ele traz boas condições pro município. Agora, se ele não traz boas condições, ele vai ter que gastar mais com medicamento, com tratamento, com um monte de coisas, e vai acabar, né, tendo um gasto maior. Provavelmente 2,36 não seja o suficiente. Talvez tenha que tirar mais dinheiro do bolso do município. Então, eu acho interessante essa forma desse financiamento. Bom, competência. O que cada um faz? Além da questão do financiamento, né? Governo federal compra e distribui para os estados os contraceptivos e insumos do Programa de Saúde da Mulher e as insulinas NPH irregular. Inclusive, eu coloquei, acho que aqui na frente, deixa eu ver direitinho isso. Insulinas anticoncepcionais, o diafragma e o DIU, que fazem parte do Programa de Saúde da Mulher. Então, isso é a responsabilidade do governo federal. Eles compram e mandam para cada um dos estados. Aí os estados recebem, né, armazenam e distribuem para os municípios conforme a necessidade. E o município? O município, então, compra esses medicamentos do
desse elenco do componente básico, né? Porque ele acabou recebendo todo o dinheiro, né? Então, o município compra, recebe, armazena, distribui e dispensa. Então, basicamente, é isso que acontece. E ele recebe, obviamente, os produtos que o Ministério da Saúde, lá no governo federal, acabou comprando também. E aonde que as pessoas pegam isso? Nas farmácias e unidades básicas de saúde do município. Esse é o componente básico. Então, eles atendem a aproximadamente 80% dos problemas de saúde, são aqueles problemas, os problemas crônicos que a gente tem em todos os municípios, né? E problemas que podem, muitas vezes, ser tratados dentro das unidades de saúde mesmo. Então, tratamento de diabetes, transtornos mentais, hormônios, antibióticos, e tudo aquilo que faz parte dos medicamentos chamados essenciais. Então, os elementos, né, os medicamentos são aqueles que estão dentro da RENAME, não dá para fugir do que está descrito lá na RENAME, mas são esses medicamentos para esses problemas de saúde mais básicos. Além disso, a gente tem medicamentos fitoterápicos e medicamentos homeopáticos, que podem ser adquiridos e que são adquiridos e que são distribuídos pelas unidades de saúde. Homeopáticos não são tão comuns assim, porque a gente não tem uma gama de médicos homeopáticos muito grande dentro do serviço público ainda, mas os fitoterápicos, hoje a gente já tem uma demanda maior. Aqui até tem o nome dos 12 fitoterápicos que são permitidos. Vejam que, antigamente, a gente tinha, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha um programa de fitoterápicos no serviço de saúde pública, aonde, inclusive, nas unidades de saúde que tinham terreno e tudo mais, eram plantadas plantas medicinais e eram distribuídas essas plantas. Hoje já não acontece mais isso, hoje já são, então, medicamentos com plantas medicinais, porém, já transformados em medicamento. Então, a apresentação que a gente tem lá para o alcachofra é em cápsula, comprimido, drágia, solução oral e tintura. Não é mais a entrega da planta simplesmente, mas já do produto manipulado, o produto já transformado em medicamento mesmo. Mas é bem interessante, porque todos esses produtos aqui são de origem vegetal e são já de conhecimento super amplo dentro da nossa medicina, então eles são bastante seguros. Claro, sempre tem os problemas, né? Se a gente utilizar de forma errada, existe sempre os problemas, mas eles são bastante conhecidos e são bastante seguros. Então, como eu comentei, né, o Ministério da Saúde entrega as insulinas, os anticoncepcionais de diafragma e DIU, e o governo do estado e do município, além dos medicamentos, eles compram as tiras para medição da glicemia, as lancetas e as seringas. Então, é compartilhado entre estado e município também. E o município, então, acaba comprando também todos os medicamentos. E assim a gente tem todos os medicamentos que abastecem as unidades de saúde. Todos não, quase todos. Porque alguns outros vão fazer parte do componente estratégico, que a gente já vai ver. Aqui, eu só coloquei um materialzinho que eu encontrei lá no site da Secretaria de Saúde aqui do Paraná, que eles explicam exatamente isso, de uma forma mais comprimida, assim, bem superficial, mas eles explicam direitinho como é que é a responsabilidade de cada um, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Paraná e da Secretaria Municipal de cada Secretaria de cada município, né? Tem, obviamente, outras coisas que estão aí no meio, né? Por exemplo, a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná tem os seus próprios programas,
e daí, se esses programas dependem de medicamentos, esses medicamentos também vão ser adquiridos lá pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, depende de cada estado. Então, conforme o estado que a gente está falando, vão ter diferentes situações. Então, nem sempre os mesmos programas que tem aqui no estado do Paraná vão ter, por exemplo, em Santa Catarina. Pode ser que lá seja completamente diferente. Tá? Então, existe a autonomia dos estados para criar seus próprios programas, dependendo, né, da necessidade que é verificada. Então, o estado do Paraná tem seus programas que talvez não coubessem lá para o estado do Acre. Talvez lá no estado do Acre, os programas que são ofertados pelo nosso estado não tenham significância nenhuma. Então, existe essa autonomia também, tá? Componente estratégico. Então, é a segunda parte, né, daquele bolo de dinheiro que vai ser separado para esse componente chamado de estratégico. Então, esse componente estratégico são medicamentos para tratamento de doenças de relevância epidemiológica, dengue, chagas, hanseníase e outras doenças que não são comuns, mas que existem e têm essa relevância epidemiológica, né? O financiamento é feito pelo governo federal. O governo federal, então, ele compra os produtos e manda para os estados recebem, armazenam e distribuem para os municípios. E os municípios recebem, armazenam e dispensam para os usuários também lá nas farmácias de unidades básicas de saúde. Então, aqui, o componente estratégico fica voltado à responsabilidade para o governo federal. Eles que financiam e eles que compram. Por quê? Porque, nesse caso, vamos pegar, por exemplo, a dengue. A dengue está espalhada pelo Brasil, então é muito mais fácil o governo federal comprar e verificar nos estados, né, qual estado que precisa de medicamento para dengue e qual que é a quantidade que ele precisa, né, do que cada estado ou cada município fazer a sua compra. Por quê? Porque quando o governo federal compra, ele consegue, pela quantidade que ele vai comprar, ele consegue, então, comprar por valores mais baratos. Como ele é entregue para praticamente todo o Brasil, então acaba sendo vantajoso o governo federal centralizar e comprar, porque ele consegue comprar mais barato. E daí distribui para os estados conforme o que os estados falam. Meu estado não tem dengue, então nós não vamos precisar. Ou meu estado tem dengue, eu já fiz o levantamento lá nos municípios, eu preciso de tanto. E daí o governo federal manda. Certo? Então, o componente estratégico, né, ele garante o acesso a esses medicamentos e esses medicamentos, então, eles são distribuídos conforme realmente a necessidade de cada estado, de cada município, mas sempre centralizado ali no Ministério da Saúde. Tem alguns medicamentos que são voltados para, né, eu falei de alguns, e aqui eu coloquei alguns outros que são mais, digamos assim, que a distribuição é mais homogênea, é distribuída de uma forma mais homogênea realmente dentro do Brasil. Esses casos aqui, tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, chagas, né, essas doenças, elas são muito localizadas, elas então vão acontecer em alguns municípios, dentro de alguns estados, mas não no país como um todo. Mas para alguns programas, como o DST-AIDS, existe esse problema no país inteiro. Então, o governo federal também compra os medicamentos e faz a distribuição, aí sim, para o país inteiro. Sangue e hemoderivados também é de responsabilidade do governo federal, e da mesma forma os imunobiológicos, né? Vocês estão vendo toda a briga que está acontecendo por causa das vacinas. Mas tem que ser dessa forma, o governo federal que tem que ser quem faz os processos de compra para depois fazer a distribuição.
tem que ser desse jeito, não adianta quererem brigar, não adianta quererem, cada estado querer comprar, porque dentro da própria legislação está muito claro que tem que ser de responsabilidade do governo federal. Sempre foi, o programa de vacinação sempre foi assim e precisa continuar sendo assim. Aqui, então, também é retirado lá da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, um esqueminha básico falando dessa parte do componente estratégico. E, por último, o componente especializado. Componente especializado, ele é dividido aí em diferentes grupos, tudo mais, e conforme esses grupos, é uma esfera do governo que vai ser responsável pelo financiamento e pela compra. Esse componente especializado está ligado a medicamentos que são utilizados para doenças que não são comuns, né, doenças menos comuns, vamos dizer assim, e doenças que os medicamentos são bastante caros. Então, esse terceiro grupo aqui é o medicamento que é caro e que não existe uma necessidade em todos os municípios no país inteiro. Então, são medicamentos mais raros de serem utilizados, para aquelas doenças menos frequentes. Deixa eu ver só se eu coloquei aqui essa diferença. Não coloquei. Dentro da questão do financiamento, o governo federal, então, ele fica restrito a financiar certos grupos de medicamentos, que eles colocam como grupo 1A e 1B. O governo estadual fica responsável pelo financiamento de um grupo chamado grupo 2, e o município compra uma terceira parte, que é do grupo 1. Eu ia colocar aí até quais eram os medicamentos, mas eu acho que no momento não tem interesse. Mas só para vocês saberem, então, que esses medicamentos desse componente especializado são divididos em diferentes grupos e a responsabilidade desses grupos varia de esfera conforme o grupo que a gente está falando. Então, dentro do governo federal, eles compram e distribuem os medicamentos do grupo 1A. O governo federal, vejam que interessante, o governo federal é responsável pelo financiamento do grupo 1B também, mas eles mandam o dinheiro para o governo estadual, e o governo estadual é que vai fazer a compra do 1B, e também já do grupo 2. E o município acaba comprando os medicamentos do grupo 3. E o acesso desses medicamentos é variável conforme o medicamento que a gente está falando. Então, tem alguns medicamentos que são distribuídos pelo governo estadual, nas farmácias regionais de saúde do estado, e alguns são distribuídos no município, pelas unidades, as farmácias que estão lá nas unidades básicas de saúde. Então, as farmácias especiais que a gente tem aí dentro do estado, elas fazem a distribuição desse tipo de produto, tá certo? Então, a gente tem hoje várias farmácias especiais distribuídas em várias regionais dentro do nosso estado, que fazem a distribuição de uma parte desses produtos. E a outra parte é feita pelas unidades básicas mesmo. Algumas doenças tratadas que fazem parte desse componente especializado, né, os medicamentos fazem parte desse componente especializado. Artrite reumatoide, asma, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, esclerose múltipla, glaucoma, hepatite, lúpus, espondilopatia inflamatórias, síndrome de Guillain-Barré e outras mais. Aí até coloquei aqui algumas dessas doenças, achando que, na verdade, peguei lá da Secretaria de Saúde também, eu coloquei achando que quando a gente clicasse aqui em cima ia aparecer mais informações sobre cada uma das doenças, mas na verdade não aparece. Na verdade aparece um documento, que é o documento que tem que ser preenchido para fazer o pedido desses medicamentos.
E alguns programas especiais, como eu falei, que a nossa Secretaria de Saúde aqui do Paraná tem, que não necessariamente são programas que existem em outros estados, são programas que o próprio governo acabou resolvendo criar, porque viu uma necessidade. Daí tem lá, então, programas como Paraná Sem Dor, a mucoviscidose, que é a fibrose cística, profilaxia e tratamento de doenças oportunistas e violência sexual do programa DST-AIDS, análogos de insulina para pacientes com diabetes tipo 1, e medicamentos para unidades e hospitais próprios do Estado. Então, a gente tem os hospitais que são do Estado e não do município, né, e não federais também, mas que é o Estado que faz a sua manutenção. Então, nesses casos, o próprio governo estadual que faz a aquisição dos medicamentos necessários para abastecer esses hospitais. E é isso por hoje. Pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma colocação? Difícil? Não, prof, hoje foi mais fácil, mas é que a gente também já tinha visto com o professor de assistência e tal, né? Foi muito boa. É tudo, na verdade, muito... Nossa, ficou só você, Kelly. Pois é. Mas é que a Júlia, ela entra a trabalhar às 11, se eu não me engano. Aí ela sempre tem que sair antes. Na verdade, assim, muita coisa, a gente separa as disciplinas, mas muita coisa está ligada uma com a outra, né? Não tem jeito. Então, muitas vezes vocês vão ver 2, 3 vezes as mesmas informações teoricamente, com visões, né, com outros focos e tudo mais, mas vai ver. Então, na verdade, até é quase uma lavagem cerebral em vocês, para que realmente a coisa fique na cabeça de vocês. Beleza, então? Joia, muito obrigada. Tá certo. Eu que agradeço, bom final de semana e até a semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau.